né? Até naquele que não tem chamado para pregar, Deus está começando a levantar, porque os que já têm aí pronto, já estão se corrompendo, já estão mentindo para o povo de Deus, pregando aquilo que a palavra de Deus não fala, igreja. Então, se Deus colocar no seu coração, você comece a pregar a palavra de Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Epístola aos Hebreus. Nós sabemos que não tem autor, né? Ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Mas algo que Deus falou no meu coração, não importa quem seja o autor. Se a gente for procurar querer saber, nunca vai saber. Mas o importante é para quem está ouvindo nessa noite, louvado seja Deus, né? Para quem será direcionada a palavra do Senhor nesta noite, louvado seja Deus. Capítulo de número 10, versículo 35 e diante, diz assim a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Deixa eu pôr o óculos aqui mesmo, porque olha, só o sonho do cordeiro. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Pode se assentar glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus tem ministrado, né, ao meu espírito sobre essa palavra já tem algumas semanas. E ela nos alerta, né? Ela nos acorda, ela nos desperta, aleluia, ela nos anima, louvado seja Deus. Como nós sabemos que não tem autor, mas nós sabemos que o maior autor, né, foi o Espírito Santo de Deus, que inspirou alguém para escrever essa epístola aos Hebreus, louvado seja Deus, para que nós hoje estivéssemos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Nós sabemos que essa epístola foi escrita para os que estavam passando por sofrimento e perseguição. Quem está passando aí? E quem que passa, quem nunca passou, vai passar. Então somos nós no dia de hoje, né? A Bíblia, irmãos, ela é atualizada já no dia de hoje. Ela foi escrita lá no passado, mas ela serve para o passado, para o presente e para o nosso futuro. Amém? A Bíblia não está desatualizada. Louvado seja Deus, ela está atualizada. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa epístola foi escrita para aqueles que estavam em sofrimento de perseguição, né? Envolvia botins, escárnio público, espólio dos bens. Todas essas ações eram ignoradas pelas autoridades na época que foi escrita. O versículo diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. No original, o abandoneis, ele está dizendo: não abra mão. Não abra mão da vossa confiança. Muitos têm aberto mão, deixaram de mão a confiança, porque não vê com os olhos, né? Não sabe esperar e abandona, abre mão, né? Da sua confiança. Ele não consegue esperar. E a Bíblia está nos ordenando nesta noite, igreja, para mim e para você, não abandonar. Não abandonar. Não é porque A, B ou C não veio, fulano, ciclano não veio, que você também não vai vir, né? A salvação, a busca, ela é individual. A minha busca não serve para você. A minha intercessão, sim, é uma coisa. Agora, a minha busca com Deus, intimidade, ela é para mim. Cada um tem a sua intimidade, a sua busca com Deus, e a sua salvação, ela a salvação ela é individual. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, aleluia, para nos alertar, para nos repreender, para nos acordar
ministério, casa, não sei. E nós seres humanos não somos falhos. Quando nós temos muita dificuldade em algo, a gente já quer o quê? Deixar de lado. A gente não quer enfrentar o problema, não quer resolver o problema, mas o Senhor nos trouxe nesta noite aqui para nos dizer: não abra mão, aleluia, não abra mão da vossa confiança, ela tem grande galardão. Aleluia. No original vai dizer recompensa. Só recebe uma recompensa quem espera até o final. Só recebe recompensa e galardão, a premiação, vamos dizer assim, quem chega até o final. Louvado seja Deus. Lá no livro de Apocalipse relata uma lista, irmãos, imensa daquilo que nós iremos ter quando nós vencermos, quando nós subirmos ao céu e chegarmos lá. E uma delas, nós seremos coluna no meio do santuário de Deus. Mas só vai ser quem chegar até o final. E aí diz: ao vencedor será dado o quê? Um novo nome, né? E sobre ele uma pedrinha branca, né? Escrito um novo nome. Aleluia. Ninguém sabe esse nome, só o próprio Deus que sabe. Então, se meu nome é feio, bonito aqui na tela, não tem problema nenhum. Lá no céu vai ser outro nome, irmão. Outro nome, outro sobrenome. Não reclama do teu nome aqui não, porque lá vai ser outro nome. Não reclama do teu corpo, não, se não é assim, assado. Se não é igual a gente já embucha, louvado seja Deus. Mas lá no céu vai ser um corpo glorificado, louvado seja Deus. E tudo isso aqui vai ser passageiro. Aleluia. Aleluia. Não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Aleluia. Quando nós chegarmos, igreja, lá no céu, nós teremos o direito de assentar, aleluia, ao lado de Jesus no trono. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa linda, irmão, que deve ser nós assentarmos ali do lado direito. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E além de tudo, se alimentar da árvore da vida. Além de tudo, caminhar ali onde as ruas são de ouro, os muros são de cristal, irmãos. Tem muito cristão, muito crente, irmão, entregando as coisas, aleluia, entregando as coisas de Deus, entregando aquilo que ele já conquistou até o dia de hoje, por coisas banais. Porque não leu o Apocalipse. Se nós lermos o Apocalipse, a gente vê o tanto de coisa que tem maravilhosa, nós iremos herdar, receber no céu, a gente não para. Senhor, eu quero ter isso aí, Jesus. Eu quero sentar com o Senhor, eu quero ver o Senhor face a face, aleluia. Eu quero andar, Senhor, nas ruas de ouro, eu quero ter sim um novo nome, eu quero sim me alimentar da árvore da vida, irmão, um lugar onde nunca mais eu terei fome, um lugar, irmãos, onde nunca mais eu terei sede, não precisarei trabalhar, não precisarei pagar boleto, nem conta, nem aluguel. É coisa linda. Aleluia. E tem muito crente parando no meio do caminho, irmãos. A estrada que eu e você percorremos até aqui, irmão, é bobagem, é besteira. Eu olhar para trás e recuar. Olha o tanto de caminho que nós já chegamos. Aleluia. Arabaxuri canta lá. Glória a Deus. Nós só temos, irmão, uma direção, é ir para frente, é caminhar, é olhar para o alto que é Jesus, louvado seja Deus. E o 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Em outras versões, paciência. Então só chega, irmão, quem vai ter paciência, quem vai perseverar. Aleluia. Quem tiver ali aquela calma de esperar. Não tem como alcançar o céu impaciente. Eu não vou alcançar o céu impaciente. Porque aqui na terra, irmãos, nós não sabemos esperar nada. Aqui na terra nós não aguentamos esperar um minuto sem saber ou resolver. Mas, aleluia, o reino de Deus, irmãos, é diferente. O reino de Deus é ao contrário, nós temos que ter essa paciência. É uma exigência para entrar no céu, é a paciência, irmãos. Eu sou suspeito de falar, mas eu não tenho paciência. Ai, vai dar ruim, irmãos. Havendo
feito a vontade de Deus. Eita! Paciência faz. Depois de ter feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Então tem etapas para seguir, igreja. Glória. Tem etapas para a gente seguir, aleluia. Não abandonar, confiar, aleluia. Ser paciente, ser perseverante, aleluia. Quantos não conseguem mais perseverar? Porque os seus olhos carnais não veem. Mas quando a gente busca, irmão, ao Senhor, coloca a boca no pó, mergulha na palavra do Senhor, nós conseguimos ver, aleluia, o sobrenatural, as coisas de Deus. E aí nós conseguimos perseverar, porque se nós estudarmos a palavra do Senhor e ler, nós estaremos firmes na promessa do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E aí, em outras versões diz: recebem o que Ele prometeu. Glória. Meu Deus. Se eu não tiver paciência, não recebo. Se a mulher grávida, aleluia, não gerar ali os 9 meses, que é o tempo necessário para que o pulmão da criança fique maduro, fique tudo perfeito, irmãos. Se ela não tiver paciência, aleluia, aquela criança ela pode morrer. Se ela nascer antes da hora, por isso que quando nasce prematuro tem que ir para aquele incubador, para poder desenvolver e amadurecer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, tudo em Deus tem que ter paciência. Glória. Por isso que é um dos frutos do Espírito. E os crentes não pedem fruto, pedem bênçãos, pedem dons. Mas o dom sem fruto, irmão, Glória. eu não vou saber usar com sabedoria. Louvado seja Deus. Senão ele não vai produzir frutos de arrependimento. Aleluia. Porque o que atrai a Deus, igreja, não é os dons, são os meus frutos. O meu dom pode atrair multidões, falar eloquente, pregar e cura e maravilhas, atrai multidões. Mas o que agrada a Deus são os frutos, igreja: a paciência, a benignidade, a longanimidade, domínio próprio. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Louvado seja Deus. Quando fala desse pouco tempo, a gente pensa que já é agora, né? Mas o pouco de Deus, igreja, para nós é muita coisa. Esse pouco tempo que está dizendo aqui é para nos lembrar, é para nos alertar, irmão, que Ele está voltando. É para nos alertar que Ele já está nas portas, aleluia. É para lembrar, aleluia, que a minha vitória, a tua vitória vai chegar. Ele não vai tardar, igreja. Aleluia. Porque tem uma frase popular, um dito popular mentiroso, dizendo que Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus tarda, mas não falha, é mentira. E Deus escreve certo porque é mentira também. Porque os caminhos dele é justo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse que o seu trono ele é feito de justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Juízo e justiça são a base do seu trono. Glória a Deus. Como é que o mundo pode dizer que a justiça dele tarda, mas não falha? Jesus. E aqui está, aleluia, colocando por terra, aleluia, essa frase que muitos pregadores também às vezes repetem, louvado seja Deus. Mas nós temos, irmão, que repetir, que falar, que nos concentrar na palavra de Deus, falar aquilo que diz a palavra, porque às vezes nós falamos aquilo que não está escrito na palavra de Deus, louvado seja Deus. Ainda dentro de pouco tempo, aleluia, aquele que vem virá. Igreja, é certeza que Ele virá. É certeza que Ele virá ao meu e ao teu socorro, aleluia. É certeza que Ele vem, igreja. É certeza que Ele vem, aleluia, nos socorrer, louvado seja Deus. Glória a
O crente vive 24 horas pela fé. Se ele trabalha também é pela fé. Se ele dirige, se ele tem algo, tudo é pela fé, igreja. Porque na hora que falta, quem que vai prover? É o Senhor dos Exércitos. Ninguém está 24 horas com dinheiro no bolso, tá? Ninguém está 24 horas com o armário cheio. Nós vivemos pela fé, igreja. Deus é o nosso provedor, é o Jeová Jireh. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vivemos pela fé, todavia o meu justo viverá pela fé. Glória. Só que os próprios crentes hoje em dia não querem mais viver pela fé. Ele quer viver pela força do braço. Ele quer mostrar que ele é, que ele faz, que ele consegue. Não, igreja. É o nosso Deus. Aleluia. É quem faz por nós. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que às vezes é interessante quando algum rico se converte. Já reparou isso? Deus permite que ele perca tudo, por quê? Para ele começar a viver pela fé. Não que Deus quer que ele vive na miséria, não. É para ele começar a aprender que a força dele não está no dinheiro, que a força dele não está na conta do banco ou na herança, enfim. Então Deus ele começa a amadurecer aquela pessoa, para depois restituir aquilo, aleluia, que ela perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também é nas nossas vidas. Se nós nos apegamos a alguém na terra, Deus permite que a pessoa às vezes se afaste, ou às vezes até morre. Para Deus nos amadurecer na presença dele. Tem que nos apegar a quem? Apegar somente a ele. Se retroceder, olha o que Deus fala conosco nesta noite. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Glória a Deus. Algumas versões, se recuar nele. Se recuar, ele não tem prazer na minha alma. Arabaixo, me canta, alabás. Igreja, não podemos recuar. Que algo terrível é Deus não ter prazer na nossa alma, igreja. O ser humano não ter prazer conosco, nem com a nossa cara, é uma coisa. Mas Deus, igreja, não ter prazer, louvado seja Deus. Isso é muito sério, isso é muito triste. E a Bíblia diz que se eu e você retroceder, voltar atrás, recuar, abandonar o barco, largar a rede, o Senhor não tem prazer conosco, igreja. Então é tempo de prosseguir, não é tempo de recuar, não é tempo de custear de dois pensamentos, quem vai e quem não vai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o 39 diz assim: nós, porém, não somos. Já está afirmando que nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam para trás, para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Louvado seja Deus. Em outra versão, os que creem e são salvos. Não tem como, igreja. Aquele que reconheceu a Jesus como seu Salvador, experimentou da misericórdia e da bondade do Senhor, experimentou da presença do Espírito Santo de Deus, recuar, igreja. Eu não consigo me imaginar, aleluia, fora da presença do Senhor de jeito nenhum. Eu não consigo me imaginar como seria eu lá fora sem Jesus, igreja. É morte na certa. É perdição na certa. Não tem como, igreja, você provar, aleluia, da água da vida, se saciar e depois, igreja, abandonar. Aquele que realmente teve encontro com Jesus, ele não volta para trás. Basta que tem que passar, balança para lá e para cá, louvado seja Deus, mas ele não volta atrás. Ele não abandona o autor da sua vida, louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo da verdade, aleluia.
Deus. Oh, peça paciência. Senhor, me dá os frutos do teu Espírito. Porque sabe o que faz a nossa caminhada ser mais leve na terra? Os frutos do Espírito. Se eu tiver paciência, se eu tiver domínio próprio, a situação melhora. Não fica tão ruim como eu penso. Agora, se eu quiser resolver tudo como a velha mulher, como o velho homem, o bicho pega. Depois a gente ficou odiado. Não, é o nosso velho homem, nossa velha mulher que está ali. Por isso nós temos que pedir o fruto do Espírito. Porque quando vier um enviado, um atribulado, secretário, a gente vai saber, aleluia, lidar com a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. O Senhor nos ordena nesta noite fazer a vontade dEle, para que a gente alcance, aleluia, a promessa e receba o que Ele prometeu. Aleluia, louvado seja Deus. Milhares e milhares de promessas, igreja, mas só vai receber aquele que perseverar até o final. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Cordeiro. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia, aquele que perseverar até o final. Aleluia, o Senhor nos dará, igreja, um maná escondido. O Senhor nos dará, igreja, uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia. Aquele que perseverar até o final, aquele que vencer, oh aleluia, e guardar até ao fim as minhas obras, o Senhor lhe dará autoridade sobre as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, milhares e milhares de promessas da parte do Senhor. O Senhor nos vestirá com vestiduras brancas, e de modo nenhum Ele vai apagar o nosso nome, o teu nome, o meu nome do livro da vida. Aleluia. E pelo contrário, Ele vai confessar o nosso nome diante do nosso Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Vale a pena, igreja, perseverar, vale a pena. O que é a prova que nós estamos passando diante daquilo tudo que tem para nós? Não é nada, igreja. Não é nada. Passamos o que tiver que passar, igreja, nessa terra, mas para alcançar, aleluia, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Louvado seja Deus. Vale a pena, igreja. Vale a pena, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aquele que vencer vai ser dado, aleluia, o direito de sentar comigo no meu trono. Jesus está falando isso, igreja, não é homem da terra que está falando, é Jesus, que vai se assentar com Ele no trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa linda, igreja. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena passar, igreja. Vale a pena. Aleluia. Vale a pena passar por tudo que tem que passar pelo nome de Jesus, igreja. Porque no final será galardão. No final virá recompensa, igreja. Deus promete, Ele cumpre. Mas aquilo que eu recebi aqui na terra de bênção, nossa, que bênção grandiosa, maravilhosa, orei, o Senhor me deu. Igreja, nada aqui na terra se compara com aquilo que está lá no céu. Se Deus me der uma casa própria, tu acha que a casa própria da terra vai se igualar com a casa lá no céu? Louvado seja Deus. Com a morada celestial, não, igreja, nem se compara. Porque tudo que está aqui, igreja, é perecível. Tudo que está aqui, o vento, se o vento soprar, o terremoto vier, se acaba. Aqui tem um povo que está buscando, aleluia, uma coroa, igreja, que não é corruptível, aleluia.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos buscam, aleluia, aquilo que vai da terra, nós estamos aqui, aleluia, com a melhor parte, buscando, aleluia, das coisas do céu, das coisas do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Que nós saiamos daqui nessa noite, aleluia, com a nossa fé aumentada, igreja, com a nossa fé avivada, Senhor, e dizendo: Senhor, eu não vou mais lutar com a minha mão, eu não vou, Senhor, colocar a minha mão, não, mas eu vou, aleluia, deixar o Senhor trabalhar. Eu quero viver, Senhor, pela fé. Louvado seja Deus. Quando nós falamos, Senhor, eu quero viver pela fé, ai, irmão, se prepare. Porque tem crente que nunca viu coisa sobrenatural, irmão. Só vê coisa sobrenatural porque vive pela fé. É dinheiro que vem na conta. É um valor que era de 7.000 para 900 e pouco. Glória a Deus. Então isso é viver pela fé. Verdade. Porque nós não temos, mas Ele tem. Verdade. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Glória a Deus. É verdade. E Deus é tão bom, Ele trabalha com os mínimos detalhes. Deus nos dá o livramento 24 horas por dia. E às vezes, irmão, é coisa boba. Hoje eu fui entregar uma encomenda para um ônibus lá no Brás, que vai do Brás para o Rio de Janeiro. Às vezes é coisa pouca, não. Mas o ônibus saía 11 horas da manhã. Eu cheguei lá meio-dia. Na fé, eu falei: Senhor, e peguei o Uber 10 horas em casa. Para chegar no Brás, que leva acho que meia hora de carro, eu não sei. Porque o ônibus dela era ontem e o ônibus não veio. E o congresso delas é sábado, então só tinha hoje para entregar essa mercadoria. Eu falei: Senhor, me dá o livramento, porque é meu nome que está à frente. Se eu não entregar, irmão, o cliente vai para a rede social e te detona. Hoje em dia é assim. Os crentes hoje em dia querem processar o outro. Isso aqui, irmãos. Irmãos, quando eu cheguei lá, qual era o ônibus que estava lá? O único era esse que estava lá. E eu fui orando para o Senhor: atrás desse ônibus, pai, atrás desse ônibus, em nome de Jesus. Ele saiu de lá 11 horas, ele estava lá meio-dia ainda. E fui orando daqui no Uber: Senhor, atrás desse ônibus, pai, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o Senhor conhece o nosso coração. E por causa de um servo de Deus, Deus atrasou o ônibus. E o moço me falou: eu estava esperando mesmo, porque o ônibus até agora não saiu, atrasou, né? Ele quebrou não sei o que lá no ônibus e não pode sair. Eu falei: foi Deus puro, sem mistura. E ela recebeu já lá, hoje, já a mercadoria do Rio de Janeiro. E glorificou o Senhor, irmão. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós trabalhamos para o Senhor Ele vai trabalhando por nós. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, não é envergonhado. Porque se não chega lá e não entrego, eu vou sair como mentirosa. A loja que deu calote, a loja que não assumiu o compromisso, não entregou a mercadoria. Então, se você não entregou, você é caloteiro. Então, funciona desse jeito o mundo na internet. Então, o nome do Senhor Ele é glorificado em nossas vidas. Amém, igreja? Que as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Aleluia.